Não espere pelo seu ego para fazer o bem. Se você está nessa jornada espiritual, com certeza a sua ficha já caiu. Você deve ter percebido de que o nosso ego, a gente, a nossa falsa identidade, eu, Renata, sempre vai rolar uma resistência em fazer o bem para o outro. E eu vou colocar aqui um exemplo para elucidar essa minha fala. A típica situação do busão lotado. Sabe aquele final de dia, né? A gente está voltando do trabalho, cansado, busão lotado, calor, trânsito parado, horário de pico. E você está sentado no conforto da cadeira do busão. E você conseguiu um lugar na janela. Você está exausto, cansado. E aí entra um idoso. De forma imediata, rola uma resistência em não ceder o lugar. Isso já aconteceu com todo mundo que está mergulhado, inserido na Matrix. Eu já vivi essa situação e com certeza você também já viveu a situação de pensar: eu não vou ceder o meu lugar. Estou cansado, meu dia foi puxado e que outra pessoa deu lugar para esse idoso. Isso acontece quando a gente está em alinhamento, sendo comandado pelo nosso ego, pensando somente nos nossos interesses pessoais. Se a gente parar por 5 segundos, respirar e voltar para o nosso centro da verdade, a gente vai ouvir aquela voz interior. É um idoso. Levanta, cede o lugar. Você é jovem. Por quê? A centelha divina, ela está sempre à disposição para fazer o bem, para derramar a luz, pensando no interesse do coletivo. E se você olhar em volta, dificilmente alguém vai ceder o lugar para essa idosa, porque está em alinhamento com o ego, está ouvindo a voz do ego. Se a gente ficar esperando o nosso ego decidir fazer o bem, a gente vai chegar atrasado nos nossos compromissos espirituais. Aquela nossa fala, aquele nosso pensamento, ideia, atitude que poderia ajudar a vida do outro, não vai acontecer. Porque o ego, eu não sei se sua ficha não caiu, o ego, ele não está nem um pouco preocupado com a dor do mundo. O ego, ele está preocupado com os seus interesses pessoais. E o outro é o outro que se vire lá com os seus problemas. Percebe então que é uma luta diária, pessoal? A gente que está nessa jornada espiritual, principalmente no começo, lá no comecinho, quando a gente acabou de despertar, é uma luta diária. Vou colocar o fone de ouvido aqui e não tô nem aí pro mundo, né? Que se dane o mundo. Quando vem esse pensamento negativo, a gente tem que rapidamente respirar fundo e deixar a nossa centelha falar. Então é uma luta diária. A cada situação que a gente está vivenciando, a gente vai decidindo ouvir a centelha divina ou ouvir o ego. O nosso ego, ele vai se rendendo gradativamente. Quanto mais eu acesso esse lugar de amor, alegria, mais o meu ego vai cedendo. E passando por cima dessa resistência,
mais o meu ego vai morrendo aos poucos. Então, no início, é uma luta diária. Você tem que passar por cima da vontade do seu ego. E isso fica muito consciente, isso fica muito visível para nós que está nessa jornada. Que a gente está ali fazendo a vontade da centelha divina e não a nossa vontade. Até que chega um momento que isso se torna automático. Você está no busão, entrou um idoso, o busão está lotado, você não pensa duas vezes, é automático. Você levanta e cede o seu lugar. Mas eu vou silenciando o meu ego e ouvindo a voz da centelha divina e me alinhando com a minha verdadeira identidade. Até que eu saio fazendo o bem sem olhar a quem, de forma automática. Diante de qualquer situação no seu dia a dia, fique sempre consciente, observe qual vai ser a tomada de decisão. Fique 100% presente nessa situação. Como que você vai se posicionar? Muitas vezes a gente mergulha na jornada espiritual e a gente acha que a gente só vai conseguir fazer o bem para as pessoas quando o nosso ego se render totalmente, se render 100%. Esquece. É algo gradativo. Gradativo. Eu vou trabalhando isso diariamente, consciente das minhas decisões, das minhas ações. Lembre-se sempre, você é feito de amor, bondade e verdade. Um beijo no teu coração e até o próximo vídeo.